a igreja celebra a festa de São João Evangelista. Essa festa é celebrada dentro da oitava de Natal, também pela sua conveniência com o mistério da encarnação. Pois o quarto evangelho e as 3 epístolas que levam o seu nome são atribuídos pela tradição a São João, um dos 12 apóstolos, o mais jovem dentre eles, e elas falam do Verbo que se fez carne. Utilizando essa linguagem, inauguram aquilo que se chama de cristologia alta. Ou seja, uma cristologia teológica que parte da fé em Cristo como o Logos eterno, portanto, pré-existente à sua encarnação. Deus com Deus. E exatamente por isso, o quarto evangelho é mais elevado, tem uma linguagem mais mística. Os padres da igreja se referiam a São João Evangelista como o místico, porque ninguém como ele penetrou tão alto nos mistérios divinos. O Evangelho nos fala um pouco disso. Maria Madalena sai correndo para encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. É muito interessante que as pessoas, quando comentam esse versículo, dizem: o discípulo amado correu mais depressa do que Pedro porque era jovem. Pedro já era mais adulto. Mas o texto não fala isso. Simplesmente diz que correu mais depressa que Pedro. O que isso pode significar dentro do texto? Várias coisas. Desde as coisas mais materiais, referentes à comunidade mesma de São João, até as coisas mais espirituais. Eu vou para a segunda linha. Há um texto de um autor espiritual chamado Francisco Ozuna, chamado Terceiro Abecedário Espiritual, que, aliás, há pouco tempo foi traduzido para o português, e é uma obra maravilhosa de teologia espiritual. E há uma afirmação dele muito bonita, que nos explica, de certo modo, o porquê da aceleração de João em relação a Pedro. Ele diz: pela fé, o nosso intelecto jamais conseguirá abranger Deus, porque Ele é infinito, indeterminado, imaterial, inefável, inexprimível. Nós não podemos conhecer Deus pelo nosso intelecto. O intelecto é lento, ele não processa. E não é que ele um dia chegará. Não, o nosso intelecto realmente não consegue, nessa vida, contemplar a Deus verdadeiramente. Mas nós podemos amá-lo. Então ele dizia: atravessa essa distância infinita com o teu amor e atinge com o teu amor o coração de Deus, pois amando-o,
você o possuirá, ainda que pela fé você o conheça imperfeitamente. No Evangelho de São João, assim como nas suas epístolas, assim como nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, que foi seu discípulo, a relação entre a fé e a caridade é muito explícita. Em todo momento ele está falando sobre a fé e a caridade. O Evangelho mesmo de São João é dividido, por assim dizer, nesses dois preceitos. Até o capítulo 13, o preceito da fé. Do capítulo 13 em diante, o preceito da caridade. Mas da caridade num sentido muito mais profundo do que nos demais evangelhos, nos evangelhos sinóticos. Estes falam da caridade como amor a Deus e ao próximo. São João fala da caridade em termos mais elevados. Não é simplesmente amar o próximo como a si mesmo, mas amar o próximo como Cristo nos amou. E como é que nós conhecemos esse amor de Cristo? Pela fé. A fé é que nos impregna de Cristo. É pela fé que nós tocamos nele. A primeira leitura diz isso. O início da sua primeira carta. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se, nós a vimos e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós os anunciamos para que estejais em comunhão conosco. Ou seja, o que São João está salientando é que o Verbo se fez carne mesmo. E eles tocaram nele, eles escutaram a sua voz, eles o viram. Eles, por assim dizer, tiveram um relacionamento real com ele. E nós podemos ter um relacionamento real com ele pela fé. Porque é pela fé que o poder de Deus, como diz São Paulo na carta aos Romanos, começa a fluir em nossa alma. Ou, como diz o próprio São João, dando palavras a Cristo, a obra de Deus consiste em que acrediteis naquele que o enviou. Naquele que ele enviou. Ou seja, é crer em Cristo. Santo Agostinho depois, no seu comentário a São João, terá uma frase que ficará impressa para sempre na teologia cristã. Queres tocar em Cristo? Crê que Ele é coeterno com o Pai, e o terás tocado. Ou seja, a fé, nessa perspectiva, é um mergulho em Deus. É como que perder-se no oceano de Deus. É ser lançado em Deus com todo o ser. É perder-se em Deus. É esquecer-se a si mesmo em Deus. É estar de tal modo ofuscado pela luz que é Deus, que não vejamos mais nada. É estar de tal modo tomado pela exuberância da sua atividade, que nós mesmos não saibamos onde começamos, nem onde terminamos. Porque a nossa alma fica como que desfeita nele. É então que, encharcado do amor divino, não temos remédio senão despejá-lo no próximo. Esse amor com que Cristo nos amou, lançar sobre todos, sem distinção. E São João também nesse aspecto é claro: quem diz que ama a Deus e não ama ao próximo é mentiroso.
E esse amor ao próximo se manifesta com 1001 atitudes concretas que efetivamente mostram que nós estamos cheios de Deus. Olhando para dentro, o discípulo amado viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Ou seja, é a caridade que me faz colocar o próximo em primeiro lugar. No caso, Pedro, aqui uma espécie de protótipo da fé, é o primeiro que tem que passar, porque a fé age pela caridade. E não podemos amar aquele em quem não cremos. Mas do ponto de vista da nossa vida, deixar Pedro passar é deixar o próximo passar adiante de nós. É não mirarmos no nosso próprio bem. É sermos tomados do senso de reverência pelo outro, de respeito. O amor cristão é um amor cultual. É um amor, segundo os moldes orientais, que se manifesta numa atitude cerimonial em relação ao próximo, que o faz passar à frente, que inclusive é cheio de elegância e refinamento, que pensa em primeiro lugar no outro. Pedro viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Eram indícios de que algo tinha acontecido. Prova? Não. Não há nenhuma prova aqui. Existem apenas evidências de que algo havia acontecido. De que algo muito interessante, porque viu as faixas de linho deitadas no chão. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Ou seja, como é possível que as faixas estejam no chão e o pano que estava na cabeça, aliás, exatamente, enrolado num lugar à parte. O pano que estava na cabeça enrolado num lugar à parte. Senão pelo fato de que ele, atravessando as faixas, retirou o pano mesmo do seu rosto e o colocou lá, num lugar à parte. Sem demasiadas especulações, porém, aqui nós não temos uma prova cabal da ressurreição de Cristo. Então entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e creu. Alguns comentam esse versículo dizendo que se trata de uma espécie de crítica indireta a São Pedro. Como se dissesse, ele creu, mas São Pedro não creu. O texto não diz isso. E mais, o texto diz algo pior do que isso. Se o discípulo começou a crer na hora em que viu os indícios, é porque antes tinha apostatado, junto com todos os apóstolos. O que mostra que, depois que Jesus morreu na cruz, a igreja inteira se resumia a uma única pessoa, Maria Santíssima. Todos os demais tinham perdido a fé. Esse versículo é muito importante. É importante porque
revela a incredulidade do discípulo amado. Existem diversas referências muito discretas a essa incorrespondência do discípulo amado. Nós, por exemplo, vemos o discípulo amado aos pés da cruz, o discípulo amado na casa do sumo sacerdote. Como é possível essa movimentação? Ser amigo de Cristo, amigo do sumo sacerdote, estar sem correr perigo aos pés da cruz. O texto do Evangelho de São João, nas entrelinhas, nos mostra, por assim dizer, alguns traços da sua incorrespondência, como todos nós. Como todos nós. Ele era o discípulo amado. Ele se via como tal, era visto como tal. Ele abraçou, por assim dizer, a sua missão como tal. Mas mesmo assim, perdeu a fé e começou a crer naquele justo momento em que entrou no túmulo. Queridos irmãos, nós precisamos exercitar a fé em nossa alma, abraçar o Senhor, tocá-lo, sermos totalmente transcendidos para esse lugar espiritual em que nós podemos nos submergir em Deus. E só assim compreenderemos as imensas profundezas do seu amor e poderemos derramá-lo generosamente sobre os outros.